Olá, Cláudia, bom dia. Cláudia, tens um projeto que é Livros de Género, que nós achamos muito interessante para o nosso projeto Be Happy Connecting Families. Nós, no nosso projeto, temos várias áreas, uma para pais, educadores e profissionais, outra para crianças e outra para adolescentes, onde gostaríamos de incluir este tema do teu projeto e por isso resolvemos pedir-te para fazer esta entrevista no sentido de conseguirmos expandir consciências de pais, educadores, de termos também aqui uma área de uns adolescentes que possa vir a ajudá-los de alguma forma relativamente a este tema da identidade de género. Então, conta-me tu, porque decidiste criar este projeto, Livros de Género. Só o Então, nome é olha, lindo. eu decidi criar porque, para além de ser um tema que parece que é muito falado, eu não acho que seja assim tão falado. Ou pelo menos não lhe é dada a importância que deve ser dada, porque tem uma consequência real na nossa sociedade, não só na nossa sociedade portuguesa, como no mundo inteiro. Eu comecei a perceber, à medida que fui crescendo, que as relações que eu vivia, as relações à minha volta, até com amigos, eram vividas de uma forma não muito saudável. E interessou-me, já me tinha interessado, já tinha feito o curso de Identidade e de Igualdade, mas interessou-me a questão da violência nas relações íntimas. E eu, obviamente, não é, nós sabemos que os dados, infelizmente, as estatísticas são muito certeiras. Os homens são agressores e as mulheres são vítimas. Assim, nós tivéssemos que resumir a violência. E isto fez-me sempre muita confusão. Todos se nós olharmos para os homens à nossa volta, nós pensamos, não, mas eu não acho que o meu pai, com o meu irmão, com o meu primo, então o que é que se passa aqui? Como é que é possível ser tão diferente esta realidade? E porquê que acontece? Eu não quero acreditar, eu recuso-me a acreditar que vivo num mundo em que o homem é visto como um agressor e a mulher é vista como uma vítima. A realidade é que depois nas estatísticas isto acontece. Então porquê? E eu fiquei muito curiosa e percebi que um, quando nós não estamos bem com a nossa identidade de género, e já vamos ver mais à frente o que é isto, nós estamos a um passo de tomarmos atitudes que não nos podemos mais livrar delas. Não é? Quando a sociedade nos encaixa a determinados papéis em que nos diz que um homem deve ser assim, a mulher deve ser assado, a forma como os dois se relacionam é esta. Quando eu sinto, mas eu não sou assim, mas eu tenho que ser assim, é uma pressão muito grande e é uma pressão que não tem necessidade de existir e que só nos faz mal a nós. Portanto, eu olho sempre para um agressor como alguém que é uma vítima de alguma coisa, que já o foi, e depois olho para as vítimas e penso que são vítimas, sim, já da sua circunstância e custa-me muito que continuem a ser e custa-me ainda mais quando sentem que a única forma é depois se tornarem elas próprias agressores. E isto está tudo relacionado com a forma como nós nos identificamos, com a forma como nós nos expressamos ao outro, a dificuldade que nós temos em dizer tu achas que eu devo ser assim, mas eu não sou. Porque não nos é sequer permitido pensar o que é que eu sou. Alguma vez, eu já tentei fazer, já fiz este exercício algumas vezes, pensar, se eu retirar tudo o que eu aprendi na igreja, tudo o que eu aprendi na escola, tudo o que eu aprendi, tudo o que eu aprendo nos filmes, nos livros que eu leio, quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Não é? Se eu não usasse vestidos porque a minha mãe me comprou vestidos, será que eu usava? Será que eu alguma vez teria comprado um único vestido? Não é? Será que alguma vez teria alguma vez pintado as unhas? Será? Não é? Então é muito interessante nós pensarmos, retirando tudo isto, o que é que nós somos. E eu pensei, está na hora de nós criarmos uma comunidade que fala sem medos, sem vergonhas, sem complexos, sem censura, sobre estas questões do que é ser feminino, o que é ser masculino, e de uma forma que olhamos para a diferença, porque sim, nós somos diferentes, o macho é diferente da fêmea, mas todas estas diferenças são vistas e têm que ser vistas como algo que é visto como diversidade.
E é algo que eu ainda acho e que me custa muito que em 2021 ainda não seja visto desta forma, como algo que é positivo e não negativo. Porque a diversidade traz evolução, não é? Se não Muita. houvesse diversidade na sociedade, não evoluíamos. Ninguém tinha ideias diferentes, ninguém tinha formas de pensar diferentes, éramos todos iguais, então não havia evolução. Sim, não trabalhamos a equipa, não é? Porque Exato. eu Mas estou de há um pouco, lado e tu estás do outro. isso, e há pouco estávamos a falar as duas, ainda off, Off. e estavas a dizer que o preconceito vem do medo, não é? Sim, E se sim, calhar as pessoas têm dificuldade em assumir a sua própria identidade por causa do preconceito que existe na nossa sociedade, não sim. é? Primeiro, primeiro eu acho que não nos é permitido, não nos é dado espaço para nós desenvolvermos a nossa própria curiosidade, de fazermos estas questões. E tu melhor do que ninguém sabes, quantos de nós passamos 2 minutos do nosso dia connosco, em silêncio? Sabes? Quantos? Nós não estamos, a nossa sociedade, os nossos pais, nem na escola, o espaço para nós nos conhecermos não existe. Então nós estamos sedentos de informação, nós desde crianças nós queremos perceber, eu sou A ou sou B? Eu gosto de A ou gosto de B? Então nós andamos sempre à procura. Quando não nos é dado o espaço para nós primeiro percebermos, calma, eu posso pensar se gosto de A ou se gosto de B. Não Isto tem já que não nos ser é, logo, não tem que ser logo assim ou não, assado. o espaço já não nos é dado. Os pais, nós, todos que lidamos com crianças, fazemos poucas questões às crianças, não é? A criança não é habituada a pensar. E depois, como nós andamos ali sedentos de tentar nos encaixarmos a algum lado, a socialização é feita assim, ótimo, eu já tenho alguém que me diz. Tu és fêmea, lá está, vais vestir isto, esta é a cor que tu gostas, esta é a profissão que tu podes fazer, escolhe. Destas 20, podes escolher. Vá lá que hoje em dia até já temos mais opções, que antigamente ou éramos professoras ou enfermeiras, se pudéssemos estudar, não é? Portanto, Não podia usar calças, as mulheres não podiam usar não calças, podiam usar calça, nem enfim, fumar, nem fumar. nem fumar, eu por acaso pensei nessa. Enfim, uma lista infindável. Mas se tu fosses homem, podias fazer isto, mas também não podes fazer isto, porque nós temos que pôr aqui, tem que ficar esclarecido, que não é a ideia de que a mulher, coitada, não pode e o homem é permitido. Não, 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 os não. homens também têm muitas Há limitações. muitas limitações, e era isso que quanto mais eu estudava o fenómeno da violência, mais eu pensava, como é que é possível um homem, Cristina, eu quando encontro um macho, não é? Um homem, sexo masculino, que tem a cabeça ok, eu penso, é um milagre, porque a pressão que é feita aos homens, aos rapazes, hoje em dia, é uma pressão tão ridícula em que eles têm que ser isto e fazer isto, não é? Porque nós achamos sempre que a pressão apenas na sociedade existe para limitar a mulher, em que nós não podemos fazer isto. Vocês já pensaram na pressão que é feita o homem? O homem tem que ser um super-homem, o homem tem que fazer isto, o homem tem que ser bom a fazer isto, aquilo outro, porque senão não presta, tem que ter aquele corpo, porque senão não. Tem que ser ele a pedir em namoro, tem que ser ele a pedir em casamento, tem que ser ele a pagar as contas da casa, ele tem que saber A prover a pagar o família. prego, tem que ser o chefe da família, ele tem que saber pintar, tem que saber de canalização, tudo, Tem que tem que saber saber usar o Black and Decker. tudo, tem que saber fazer tudo, não é? Então tem que saber fazer um bom churrasco. Então há uma pressão tão grande que a sociedade impõe ao que o homem tem que ser, tem que fazer, e ao que a mulher tem que ser É e fazer, idêntica, a pressão é idêntica, sim. não é? E eu penso, mas porquê de quem? Sabes? Eu se pudesse questionar aquela pergunta, pá, se tu pudesses fazer uma pergunta a uma pessoa, o que é que fazia? Eu queria descobrir e questionar a pessoa que inventou isto. Quem é que foi esta pessoa há milhares de anos, que já foi há algum tempo, que disse os homens assim e as mulheres assado, sabes? Porque, enfim, é interessante, eu gostava de conversar com essa pessoa. Olha, uma das questões que eu tinha para te colocar a ti é, no âmbito do teu projeto, do Livros de Género, como é que tu achas que nós, BIEP Connecting Families, com o nosso projeto, podemos contribuir para uma maior liberdade dos seres a esse nível?
Que conselho é que tu nos darias? O que é que tu gostarias de deixar aqui às pessoas que vão ver a tua entrevista no nosso projeto Be Happy Olha, Connecting para Families? começar, quando eu soube do vosso projeto, eu fiquei muito feliz pelo projeto em si e pela composição das quatro, não é? As pessoas que compõem o projeto. Porque estas quatro pessoas, mais esta associação à família, é perfeito. Eu acho que existe já há muito tempo que é preciso nós olharmos para a família como formadores de cidadãos. E eu acho que se retira muito esse peso ou essa importância à criança. Eu olho sempre uma criança como um cidadão pleno, de direitos, de deveres, e eu vejo sempre, eu olho para as criancinhas, não é? E fico a pensar, quão extraordinário, não é? Eu acho sempre que vão fazer coisas extraordinárias e só fico a pensar, o que será que esta pessoa extraordinária vai fazer para o mundo, não é? E, e eu quando vejo que existem famílias, não só famílias, mas todos nós que nos relacionamos com crianças, que não olham para uma criança da mesma forma. Sim, há o clichê, a criança é o futuro. É mesmo, é mesmo. E eu fico assustada com as coisas que nós fazemos a este nosso futuro, a forma como nós ameaçamos. E principalmente não olharmos para isto, não olharmos para isto, para as crianças, para esta situação como um futuro. Nós continuamos a fazer os mesmos erros, a ter as mesmas conversas, a fazer as mesmas frases feitas, dá 50 anos atrás, dá 100 anos atrás, dá 200 anos atrás, e eu fico, mas nós não aprendemos nada? Sabes, nós não aprendemos nada com tanta tecnologia, com tanta informação, e quando o Be Happy surge, eu penso, aqui está uma coisa perfeita para finalmente várias áreas, porque as nossas criancinhas e todos nós que já fomos crianças, ainda temos umas criancinhas aqui dentro de nós somos um mundo tão complexo que precisamos de ajuda a tantos campos e precisamos de ser ouvidos e compreendidos, que eu achei que a Be Happy era perfeita para fazer esta ligação entre o mundo real, o que é preciso fazer, e a realidade dos pais, que não é fácil. Não é fácil, nós estamos a educar um ser que pode mudar o mundo, não é? Isto é uma coisa extraordinária. Então, já que nós temos este poder, porque simplesmente somos os adultos e eles as crianças, vamos usar este nosso poder para uma coisa fantástica. E eu acho que é isto que o vosso projeto vai fazer. Posto isto, eu acho que é muito importante. Como é que tu podes contribuir? Eu acho que é muito importante os pais perceber, os pais e educadores, não é? Todos nós que lidamos com crianças, perceber que é preciso nós deixarmos de estar assim e começarmos a expandir, não é? Como a palavra que tu usaste, de expandir a nossa consciência. É preciso nós termos consciência de que, sim, há diferenças entre os sexos. Não, as diferenças que existem não são condicionantes, não são fundamentais, não vai ser o fim do mundo. Existem novos estudos, que foram 2 livros lançados em 2019, uma investigadora, a Gina Rippon e a Daphne Joel, que uma é investigadora, 2 livros diferentes, e a outra é neurocientista, e falam sobre a ligação entre o género e o cérebro. E a Daphne criou esta expressão fantástica que era muito importante que os pais e professores todos nós percebêssemos. Ela fala do cérebro como se fosse um mosaico, em que nós somos muito mais iguais, os nossos cérebros são muito mais iguais do que diferentes. Sim, há coisas que são ligeiramente diferentes. Sim, há coisas em que os homens parece que são mais parecidos, a forma como o cérebro funciona, do que as mulheres. No geral, há uma coisa que é muito importante, isto sim tem que expandir. Todos os nossos cérebros são diferentes de todos, não é porque eu e tu, Cristina, somos as 2 fêmeas, o nosso cérebro é igual, nós somos todos diferentes. É muito importante que os pais aceitem os filhos, não só porque são os seus filhos, porque os amam, mas que aceitem e amem porque eles são únicos. E se tiverem 2 machos ou 2 fêmeas, eles são diferentes. Eles são diferentes, não é o sexo que os une. O que os une é o facto de serem irmãos, o que nos une é o facto de sermos amigos, o que nos une são as relações humanas que nós desenvolvemos.
De resto, o sexo é um atributo biológico, ok? Isto é muito importante que os pais percebam. Eu ouço muitos pais a dizerem, mas as minhas duas filhas, não é? E esperam que elas sejam iguais. Os meus dois filhos, não, nós somos todos diferentes, ok? É muito importante. É importante também os pais perceberem que o processo de socialização ocorre desde muito pequeninos, ali desde os 2 anos principalmente, e o tempo inteiro, ok? As crianças são esponjas, é maravilhoso. Então vamos dar à esponjinha coisas boas, porque elas vão aprender. É muito importante nós percebermos que toda a nossa comunicação verbal e não verbal está a ser sugada. E depois nós não podemos ficar espantados quando pensamos, ai, mas eu não sei porque que o meu filho ou a minha filha disse isto, ou porque que pensa desta forma, não é? Eu acho sempre, fico a pensar, os pais não vivem com estas crianças, ou então eu não percebo, não é? Porque nós temos muita dificuldade de olhar para nós. E por fim, eu diria que talvez é o mais importante. Eu olho para uma família como, há duas hipóteses, ou uma família limita, ou uma família liberta. E eu fico a pensar que todos nós devemos pensar que tipo de família é que vocês querem ser. Uma que limita os vossos filhos porque estão ainda vocês, todos nós temos os nossos preconceitos, como nós falámos, nós ainda estamos muito presos àquilo que me foi dito, ou eu quero ser uma família que liberta. Eu acho que nós devíamos ser uma família, todos nós, uma família, e eu acho que a Be Happy faz isso, é libertar, é conhecer os nossos filhos. Gratidão, Cláudia, gratidão por esse teu contributo. E qual é que seria a mensagem, então, que tu deixarias aos pais e profissionais de educação relativamente à liberdade de género? Ao ser, poder ser como é? Serem-se, O que descobrirem. é isso de liberdade de género? O que é isso de identidade de género? Se calhar era bom que tu explicasses Sim, aqui sim, então o olha, que é identidade de género. primeiro existe uma diferença entre sexo e género, ok? E isto é muito importante que nós temos todos que saber isto é muito importante. Explica, Sexo, explica. sexo é aquilo, é biológico, pronto. O bebê é formado, nasce, não é? Por norma, ou é macho ou é fêmea. Existem outras circunstâncias em que pode não ocorrer. A grande maioria, e agora estamos a falar para a maioria ou é macho ou é fêmea, como todas as outras espécies. Depois, o género é uma construção que nós, lá está, essa pessoa, que era a que eu gostava de conversar, que criou esta identidade em que nós, identidade é a forma como eu me identifico com algo, não é? A identidade de género é se eu me identifico com o género que já me é atribuído, não sou eu que sequer que atribuo o meu género. Quando o médico pergunta, quer saber o sexo da criança? Não é? E o médico consegue perceber se é macho ou se é fêmea, não é? E transmite isto aos pais. Os pais já estão, de uma forma inconsciente, que é normal, obviamente, já estão a assimilar o género da criança. Ora, se é macho, é um menino, não é? E por isso é um menino, vai-se chamar João, vai-se chamar Joel, vai-se chamar Francisco, e já começamos a pensar nas profissões que o nosso filho pode vir a ter. Já pensamos que vai se casar com uma senhora e o que é que ela vai fazer. E já começamos a construir a identidade daquela criança que ainda nem sequer nasceu, muitas vezes. O quarto já foi pintado de azul, as roupas já foram compradas, não é? E aquela criança já está desenhada. Não há liberdade para a criança, e depois obviamente que há um grande choque quando o João olha para o espelho e pensa, eu não acho que me identifico com aquilo que tu achas que queres de mim. E isto é muito difícil. Primeiro é muito difícil a criança ter o à vontade para o dizer. Primeiro porque precisa do espaço, lá está aquele espaço na sua casa, na sua família, para pensar sobre o assunto. Mas chega uma altura que é impossível, é impossível nós olharmos para o espelho todos os dias, não gostarmos daquilo que vemos e acharmos que está tudo bem. E não querer verbalizar. Há uma outra situação em que nós estamos também a falar, em que eu sou cis, não é? Em que eu identifico-me com o sexo e o género com que nasci. Há outra questão interessante que é, eu identifico-me com o sexo feminino, eu identifico com o meu género, eu sou mulher, mas eu não me encaixo naquilo que a sociedade acha que eu devo ser como mulher.
não é? Já me disseram muitas vezes a tua forma de ser, a forma como tu te vestes, a forma como tu te falas, ou à vontade, até já me disseram isto, ou à vontade com que tu falas sobre determinados assuntos não é uma coisa de mulher. Penso, uau, isto é extraordinário. O que é que as pessoas pensam que a mulher e o homem é, não é? Isto é tão limitativo, assim como a forma como eu cresci. Eu falava disto com uma amiga minha, em que ela, o facto de ser mulher, não lhe era permitido fazer determinadas coisas. E a mesma coisa se passa com homens, e estou a contar porque falei com uma amiga. E eu disse, é interessante, porque a mim o facto de eu ser menina, eu era obrigada a fazer determinadas coisas. Então isto era interessante, porque a visão como eu me via enquanto mulher, enquanto menina, era, porque tu és menina, tu tens que fazer isto, isto e isto. E ela, no mesmo período, portanto, quando tínhamos ali uns 10, 12 anos, ela, o que lhe pesou era, por ela ser menina, ela não podia fazer determinadas coisas, não é? E nós estamos a limitar tanto aquilo que os nossos filhos podem ser por construções sociais, que é o género. Existe aquela frase muito famosa da Simone de Beauvoir, que ela diz o tornar-se mulher. É de facto uma construção social, nós tornamo-nos mulher, nós tornamo-nos homens, e hoje em dia, e ainda bem, cada vez mais já é mais comum, e é o que é preciso, quanto mais nós vemos isto nas redes sociais, mais comum é e menos nós estranhamos. Pessoas que fazem mudança de sexo e que se tornam mulher. Eu, para me tornar mulher, nós ficámos aqui 10 horas, o que é o tornar-se, o que é ser mulher, o que é ser homem? Eu tenho que nascer fêmea, ou eu posso nascer macho, transformar-me porque eu não me identifico, eu torno-me mulher. O que é ser mulher, o que é ser homem? Ou o inverso, nascer mulher e transformar-se em homem. Em homem, exatamente. Portanto, mas isso tem a ver com a questão de identidade, não é? A identidade e a questão do género. Como se sente no seu corpo, não é? Como se sente com a sua alma. Pode ser a mesma coisa, e aqui entramos nas questões da perturbação da identidade de género, que existem, que são reais, que as crianças desde pequenos podem demonstrar isto, e os pais têm que estar atentos para isto. E há uma coisa importante, Cristina, que não posso sair sem dizer isto, é que identidade de género não está relacionado, sim, ok, mas não é a mesma coisa que a orientação sexual. Isto é muito importante. Então as pessoas pensam, não, o meu filho isto, ou a minha filha aquilo, porque é gay, ou porque vai ser gay, ou porque vai ser lésbica. Primeiro, a pessoa não se vai ser porque já o é. Não é um comportamento, não é uma doença, não é apreendido, não se pega, enfim. A pessoa é, e é preciso dar espaço às nossas crianças para dizer... Para serem. Ter a liberdade de ser. Por isso, uma forma muito resumida, os pais têm que aprender a saber conversar com os filhos. Todos nós temos que aprender a conversar. E saber conversar é fazer perguntas, é questionar, é estar preparado Estar atento aos sinais, às manifestações do ser. O ser manifesta-se de acordo com aquilo que é. Sim, não é? E depois dessa manifestação ser feita, aceitar. Eu sei que é muito difícil, porque já falámos disto, os preconceitos, aquilo que está na nossa cabeça. E depois é difícil, eu até posso aceitar como mãe, mas depois é a avó, é a família, é os amigos, é a sociedade, o medo que o filho ou a filha venham a sofrer com a sociedade. Mas nós somos a primeira sociedade que o filho ou a filha tem, é a família. É a esponja, Se não nós é? não conseguirmos desmontar esse preconceito em família, mais difícil a sociedade poderá vir a fazê-lo, não é? Nós, família, temos que ser os primeiros a desmontar estes preconceitos e a aceitar os nossos filhos e as nossas filhas tal como eles são, de acordo com a sua identidade, para que depois a sociedade consiga abrir também. Se as famílias não abrirem, mais dificilmente a sociedade vai abrir. Isto é o meu conceito, não é? É uma questão de postura. Quando um filho nos diz A ou B, nós vamos ficar atentos, vamos ouvir o que ele nos está a querer dizer, porque se ele está a querer dizer é porque nos está a querer dizer, está a querer comunicar connosco, e a segurança com que eles têm é a mesma segurança que nós pais, nós mães, temos que ter relativamente a todos os outros. A família tem que se formar uma equipa, em que se o meu filho é assim, está-me a dizer que ele é assim, eu aceito, e se eu aceito, toda a gente tem que aceitar. Não é? Tem que existir aqui, porque depois existem até pais que retiram os brinquedos que os filhos levam, por exemplo, para a escola, porque não vá a educadora
Não, ou vestir, ou querem vestir o menino com um tutu, veste, usa, pode ser um design de moda extraordinário, nós não sabemos, deixa ser, deixa usar, quem é que disse, não é? É uma questão cultural, se lá está, nós vivemos assim, se nós olharmos, se nós viajarmos, quantos homens usam joias e usam vestidos, é uma questão cultural, não é aquilo que eu vejo dentro da minha casa, na minha caixinha, que é o que está certo, não é? Pronto, isto é muito importante, o saber aceitar, e eu acredito que seja difícil, porque às vezes é um choque grande, nós não estamos à espera, não é? Nós estamos à espera porquê? Porque nós não expandimos, mas pronto, a partir de agora nós vamos expandir aqui a nossa cabeça. Quando é um choque, procurem ajuda, nós pais, nós adultos, procurem ajuda de o meu filho, a minha filha disse-me isto. Existem tantos técnicos, existem psicólogos, existem tantas associações que vocês podem ligar. Tirem, falem com as pessoas que já viveram o assunto, pais que já passaram pelo mesmo. É preciso criar também uma rede de apoio entre estes pais, entre todos os pais, entre os pais e os educadores, entre os educadores e os diretores das escolas e as diretoras. É preciso fazer isto de uma forma muito livre, sem tabus, não é? Temos sempre que pensar, estamos a formar cidadãos. Não é? E a forma como eu os trato e os oprimo, eu estou a fazer com que eles comecem e achem que é possível fazer isso aos outros. Quando o meu filho percebe que eu o respeito, eu estou a ensinar-lhe respeito e ele vai respeitar o outro. Ok? Acho que isto é muito importante. É muito importante que os pais, educadores, profissionais, amigos, todos nós, pensem nestes preconceitos. Quais é que são os preconceitos que eu tenho? Começar a falar nós. É porque nós nunca somos. Eu nunca sou racista, eu nunca sou xenófobo, eu nunca sou homofóbico, eu nunca sou nada. Eu sou perfeito, sou maravilhoso, sou extraordinário. Mas como é que eu reajo quando? Como é que eu reajo quando o meu filho quer vestir o vestido da Frozen? Como é que eu reajo quando o filho da minha amiga, quer vestir? Como é que eu reajo? Não é? E é tudo, não é só... é tudo, é aquilo que eu penso, a forma, o som que eu faço, se aquilo me incomoda... Não é? Se me incomoda, porquê? Nós temos, adultos, temos que ter esta conversa e temos que ser sinceros connosco. Porque é normal que nós sejamos preconceituosos, porque a nossa sociedade nos fez assim. A minha questão é, até quando é que nós podemos ser assim? Os preconceitos existem até no inconsciente coletivo, mas cabe-nos a nós questionar as coisas e perceber se queremos continuar com esses valores ou se queremos mudar de valores, não é? Principalmente quando trabalhamos com crianças e quando ocupamos agora um novo papel de ser pai ou ser mãe. É porque agora o que importa é aquela criança. Eu quando vou trabalhar todos os dias, é aquela criança, é o ser, é aquele ser único, não é? E a mesma coisa quando eu sou pai, quando eu sou mãe, eu importo muito como eu estou, etc, etc, etc. Mas o que é que eu estou a fazer àquela criança? Isso tem que passar. É muito importante também que os pais ensinam isto constantemente às suas crianças, que a diversidade tem que ser respeitada. Não é? A falar entre o aceitar e o respeitar, o pode-me fazer comichão, eu ainda não tenho capacidade. Uma vez vi estava relacionado com uma comunidade judaica muito ortodoxa, muito fechada, muito conservadora, e a mulher não pode usar uma calça de ganga. Então era a dificuldade que o esposo tinha em ver a mulher a vestir uma calça de ganga, o que para nós parece ridículo, não é? E isto em Nova Iorque, mas eu estava a olhar para aquele rapaz e a pensar, isto é ridículo, não é? Eu não estou a respeitá-lo, eu tenho que perceber a mente dele, porque que ele pensa daquela forma, e nós começamos a alargar e a pensar, ok, eu já percebo, faz sentido, aquilo funciona para eles os dois, a dificuldade que ele tinha, Cristina, em perceber que ele tem que dar um pezinho, um patamar, que ele tem que evoluir, mas nós víamos a dificuldade dele em fazer aquilo, em ele saber que eu tenho que conseguir chegar ali, por mim, pela minha esposa, pelos filhos que eu vou ter, e é um processo muito giro de ver a pessoa a perceber que tem que expandir, e a relação dos dois, não é? Porque depois há uma gratidão de eu sei que tu estás a fazer o esforço para me aceitar, e os filhos também têm esta gratidão, eu percebo que, e obrigada, não é? Acho que é uma relação muito, muito, muito forte. E para terminar, o lugar dos vossos filhos
é onde eles quiserem estar. Se eles quiserem estar na cozinha a aprender a cozinhar, deixem. Se eles quiserem estar a aprender a mudar um pneu, deixem, não é? Onde eles quiserem, a ideia de que a criança tem a liberdade para se descobrir é muito importante. Para experienciar. Para experienciar. A vida tem que ser experienciada, não é? Eu há uns dias falava com um amigo e que nós falávamos mas já percebeste que, de facto, a maior parte dos professores são mulheres. A maior parte dos engenheiros são homens. E eu perguntava-lhe, mas já pensaste que há quantos anos é que era permitido uma mulher poder ser engenheira? Porque quando eu só tenho a opção de ser professor ou enfermeiro, eu sei que estou aqui a exagerar muito, mas acho que as pessoas percebem, quando eu tenho a opção de ser uma ou outra coisa, eu não posso ser mais do que isso, não é? Então é normal que há uns anos atrás, e ainda sentimos isto hoje, que as profissões estejam muito relacionadas ainda com o género. Eu acredito com o tempo, é preciso tempo, quando me é permitido eu ser mais, quando me é dada a liberdade para eu escolher entre 300 coisas, eu já não escolho duas, não é? Então eu acho que essas mudanças vão começar a ocorrer mais, em que nada, e daí eu ter posto o nome como livros de género, não estou a falar de sexo, não é? Estou a falar de género, esta construção social, em que as cores não têm género, pais, mães, familiares, os sentimentos não têm género, as profissões não têm género, as roupas não têm género. Vamos explorar quem é que nós somos e vamos ser livres. Olha, gratidão, eu acho que vamos terminar com essa frase linda. Vamos ser livres. Vamos ser livres. Vamos ser livres. E respeitar todos os outros para serem livres também. Todos. Nós aprendemos tanto com os outros quando não nos fechamos ao outro. É isso. Então, gratidão, Cláudia, muita gratidão. Muito obrigada, pelo teu projeto, Livros de Género, e por teres aceito fazer esta entrevista para nós, para o BIEPI. E em breve vamos gravar outra coisa para adolescentes. Vamos. Gratidão, dia feliz. Obrigada, Cristina. Gratidão, beijinho.